para o pessoal poder acompanhar, tá bom? Pode dar início. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna é a fonte de todos os avatares, canto 1, capítulo 3, verso 10. Panchama kapilo nama siddhesha kalaviplutam pravacha suraye sankyam tadvagrama vinirnayam. Pode fazer mais uma vez, por favor, Devi? Panchama kapilo nama siddhesha kalaviplutam pravacha suraye sankyam tadvagrama vinirnayam. Canto 1, capítulo 3, verso 10. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica a Shuri Brahmana, pois, no decorrer do tempo, esse conhecimento se havia perdido. Vou repetir. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica a Shuri Brahmana, pois no decorrer do tempo, esse conhecimento se havia perdido. Hare Krishna. Om Bhagyana Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Hina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Bem, nós estamos seguindo aqui com a nossa, o estudo que a gente está fazendo dessa escritura, o Srimad Bhagavatam. Muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala, muito obrigado às sacerdotisas que conduziram a sala dos mantras para o benefício coletivo, de todos nós, nossas famílias, enfim, nossos filhos, a nossa saúde mental, física e espiritual. E vamos agora, então, entrar na nossa dissertação. Aqui nós temos mais um capítulo que está mencionando os diferentes... É dito que, na verdade, tem um aforismo que diz que as manifestações, as expansões de Vishnu, ou as expansões do Supremo, são infinitas como as ondas do mar. Se a gente considerar que o universo, a criação é um princípio eterno, que a eternidade é uma substância existente no parte integrante do processo da existência em si, então nós temos aí que todo esse processo prévio, ele está fundamentado num princípio de continuidade, ou seja, sempre existiu, sempre vai existir, é um processo eterno. Então, as formas do Supremo, como ele manifesta a criação, também são eternas. Os universos, eles são cíclicos, Então, eles eclodem, são absorvidos e novamente eclodem. Essa realidade dos universos dura alguns trilhões de anos, do nosso ponto de vista de cálculo. Mas, do ponto de vista, vamos imaginar que a gente saia do nosso universo e olhemos o nosso universo de fora, E aí tem vários outros universos também. Vamos imaginar que a gente consiga ter essa visão. Então, aí o que acontece?
Esses universos, eles estão, é como um ato de respirar, eles florescem e recolhem, exatamente como uma flor, tá? Eles fazem isso. E esse período de um processo de respiração e retração é o que os acadêmicos vão entender como o Big Bang e o Big Crush, que é a expansão e a retração. Os cálculos da matemática indicam que o universo está em expansão, então ele está numa fase ainda de florescimento. Vai chegar um momento em que ele vai começar a se retrair, é o que se chama de Big Crush. Então, esse movimento do universo já estava previsto, na verdade, já foi previsto dentro do sistema védico de conhecimento. E esse sábio Kapila, que é chamado sábio quando se fala a encarnação de Deus, né? O termo utilizado, a encarnação de Deus, o Kapila, ou o chamado Kapila Muni, é uma forma didática assumida pelo diretor desse projeto, que é o próprio criador. Então, ele assume a forma de um sábio e transmite dados de informação de futuro para um grupo de pensadores. E com isso ele transfere dados de informação de futuro para esses pensadores. E ele o faz muitas vezes de maneira metafórica ou de maneira propriamente dita. Por exemplo, que o universo são como bolhas que se expande e se retrai, é uma informação de futuro. Quer dizer, nós sabemos disso hoje devido aos nossos cálculos matemáticos e aos nossos computadores. Mas nem sempre foi assim. Isso é uma coisa recente, uma conquista recente da visão humana. Mas a conta bate com as orientações deixadas lá atrás por essas expansões do Supremo, que são professores, líderes espirituais, ensinadores, que preparam a humanidade com conhecimento que vai ser compreendido mais perfeitamente no futuro, mas que é oferecido também já no passado, para que eles vão se acostumando com os conhecimentos de futuro. Então, o mundo é uma simulação, são muitos universos, que floresce e se recolhe. Todas essas informações já estão nos Vedas, descrito nos Vedas, e elas estão sendo confirmadas agora pelo sistema das ciências naturais, que é o que nós chamamos de cosmologia, astronomia, física, biologia e matemática. Então, toda essa combinação de informações vão e dão na mesma definição das descrições que estão sendo apresentadas no conhecimento védico desde tempos imemoriais. É porque, assim, a verdade, uma coisa verdadeira, se você vai olhar ela em diferentes ângulos, ela vai dar um resultado semelhante. Então, tanto faz nós analisarmos o mundo, a criação, do ponto de vista analítico, que é o que se chama de análise sintática do mundo. Nos Vedas, isso chama-se de Sankhya Yoga, ou seja, verificação sistemática ou análise sintática da criação, chamada material. Chama-se Sankhya Yoga. Em termos acadêmicos, isso é chamado de ciência, tá? E é com base em estatística, em laboratórios, etc. E dentro do conhecimento védico, isso é chamado de Sankhya Yoga. O conceito de átomos, subpartículas, de florescimento do universo, de expansão de multiversos, de simulação de realidade, tudo isso já estava previsto e foi descrito dentro dos Vedas de uma maneira que não está muito bem, vamos dizer, entendido devido à precariedade dos interesses nos conhecimentos védicos e da entrada da Kali Yuga. Mas, por exemplo, uma coisa curiosa aqui, só para dar um dado aqui. Dentro do conhecimento védico, existem cálculos de física que ensina o ser humano a produzir uma nave espacial capaz de viajar entre galáxias. São chamadas vimanas. O Hitler queria esse conhecimento. Então, ele mandou muitas pessoas para a Índia para buscar essa informação, porque ele sabia que os Vedas tinham essa informação. Tem cálculos matemáticos que ensinam a pessoa a fazer uma vimana, ou seja, uma nave espacial, com base em física, combustão, química, aerodinâmica, as questões ligadas com os movimentos do ar no espaço, tudo, absolutamente tudo. E como é que essas pessoas tinham essa informação há alguns milhares de anos atrás? Que nem sequer avião tinham.
esse conhecimento é de fora, é muito simples. Ele veio de fora e é oferecido para o ser humano com a esperança de que em algum momento no futuro ele saiba como utilizar esse recurso, né? Então, o sábio Kapila, ele é uma dessas personalidades que é uma expansão do Supremo com fins didáticos para transmitir dados de informação para o ser humano local com vias de interesses no futuro, ou seja, de emancipação desse ser. Então, vai se falar da física, o conhecimento, o chamado pai da medicina, o Hipócrates, o que ele faz? Ele vai à Índia, tem uma universidade no norte da Índia, que atualmente é o Paquistão. Naquela época era ainda território de Bharatavash, chama-se Takshashila. Isso daí é patrimônio público, tá, pessoal? Não é um dado esotérico que eu estou estimulando vocês para minha religião, não, tá? É um patrimônio público. Essa universidade chama-se Takshashila. Ela existiu durante centenas de milhares de anos. Até recentemente ela existia. E ela recebia todos os alunos do Mediterrâneo, do Cáucaso e do Oriente Médio. Eles calculam que o Aristóteles esteve lá, o Platão não, mas o Aristóteles, Pitágoras, Hipócrates, todos eles estiveram nesses locais aí, assimilavam conhecimento, depois voltavam para os seus países de origem e transmitiam, fundavam escolas, ganhavam dinheiro com isso daí, inclusive, com base nos conhecimentos que eles adquiriam dentro dessa universidade, que ficava próximo ali, num lugar chamado Takshashila. Na época do Platão, do Sócrates, essa universidade, ela tinha 2.500 professores. Foi a primeira e a maior universidade que o mundo já conheceu. Tinha 2.500 professores. Ensinava todos os tipos de arte, música, medicina, política, tudo. O Hipócrates, ele pega o sistema de medicina Ayurveda e aplica na Grécia. Como o mundo conhece, os gregos, eles não conseguiram chegar até a Índia, eles pararam nos gregos, os romanos nunca conquistaram a Índia, então eles conheciam os gregos. E aí o que acontece? Eles espalharam na Europa o conhecimento basicamente dos gregos. Então o mundo ficou achando que os conhecimentos vieram dos gregos, quando na verdade a maior parte dos conhecimentos dos gregos, inclusive palavras que os gregos usam, que são conhecimentos védicos. Por exemplo, para dar uma ideia, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Você tem o om no início, depois você tem ciente, potente, presente. Sempre o om vem antes. De onde é que eles tiraram esse om? Esse om é uma palavra védica. Tá? Então, assim, a palavra ígneo ou ignorância vem do termo agni, que significa fogo. E ignorância significa ausência de agni. Nós fazemos a cerimônia de fogo chamado Agni Hotram, que significa ativar o fogo do conhecimento. E ígneo, dar ignição, significa pôr fogo. Onde os gregos aprenderam essa palavra? Ígneo. De onde eles tiraram esse conceito? Que ígneo é a mesma coisa. Eles aprendiam com os indianos, nessa universidade, principalmente, chamado Takshashila, que era um centro universitário da época, era tipo uma Harvard naquele período. Então, todos eles iam para lá. Jesus, por exemplo, foi para a Índia. E o Pitágoras, conhecimentos matemáticos do Pitágoras era ensinado nas escolas médias na Índia. A matemática védica admite todos esses temas, esses teoremas do Pitágoras. O Hipócrates, como eu falei, o chamado pai da medicina, ele replica o sistema de Ayurveda, que é muito mais sofisticado que o Hipócrates ensinava na época. Então, esse conhecimento védico, ele além de ser ancestral, milenar, ele é muito bem fundamentado. E o Kapila, e por que eles são tão consistentes, tão bem fundamentados? Porque eles não são criados a partir do laboratório humano no seu desenvolvimento intelectual para entender e para dominar a natureza. Eles vêm de fora. Krishna, Vishnu, são todos seres de fora. Na escala de Kardashev, que é uma nomenclatura utilizada pelos acadêmicos para definir as diferentes capacidades das civilizações possíveis, nós temos desde
0 até 7 na escala. A humanidade é a escala 0,7,5. Daí tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7 de possibilidade de civilização. Essa civilização nível 5, que é o que nós chamamos de semideuses, é que são colonizadores e frequentam diferentes regiões do universo, introduzindo o fenômeno de aculturação. Então, eles entendem que a galáxia, por exemplo, faz parte de um território que é administrado por, vamos dizer, por um governo, e esses, chamados devas, se sentem responsáveis pelo processo educacional das demais colônias, e algumas delas são bem primitivas. Assim como, por exemplo, o governo brasileiro administra as colônias dos indígenas. Eles lá pensam que eles são autônomos, mas o governo brasileiro sabe que tem uma reserva que o governo administra e os índios estão morando lá dentro. Eles têm uma certa autonomia, mas quem determina é o governo. Então aqui a gente tem a terra. Então aqui dentro nós pensamos que nós controlamos e administramos, mas isso é administrado por um governo maior, superior. Isso é representado pelos devas. Os chamados semideuses são os administradores dessas regiões vastas na galáxia. Eles têm como fazer rastreamentos e manutenção dessas aculturações. E eles, eventualmente, entram, assim como o governo, por exemplo, manda lá um médico ou um professor numa aldeia indígena, também entram representantes do governo entre os humanos. Esse que está sendo descrito aí, Kapila, é um deles. Então, ele entra na aldeia, chamada humanidade, deixa conhecimentos, e esses conhecimentos são do futuro. Então, eles são muito sofisticados, só que muitas vezes eles são colocados na forma metafórica ou mitológica para assimilação de dados. Lá na frente, a gente consegue entender a metáfora e a mitologia, o conhecimento de precisão intrínseco às metáforas ou mitologias que são apresentadas dentro desses contextos de conhecimento, que é o nosso caso agora. A gente consegue metaforizar, a gente consegue analisar o conhecimento com base nos instrumentos científicos que nós temos, como computadores, matemática sofisticada. A gente consegue ver que o que eles estavam falando se refere ao que nós estamos observando. Então, a verdade, você pode usar qualquer instrumento, ela vai se comportar da mesma maneira, ela vai se revelar da mesma forma. Então, tanto faz investigar Deus através da análise sintática, que é a dissecação da matéria, chamada ciência, nós vamos chegar à conclusão de que o universo é uma simulação criada por uma entidade super inteligente, ou então simplesmente ter fé em Deus e acreditar que ele criou tudo. Tanto faz, dá na mesma. Só que a diferença é que, pelo processo científico, você tem uma segurança maior, porque você tem razão envolvida. E a fé é volátil, você pode mudar de fé ou até deixar de ter fé. E a compreensão é mais estável. Por isso que os conhecimentos são necessários para estabilizar a compreensão e dar paz ao coração, para aquele que quer ver o motivo pelo qual há uma criação. Ok? Muito bem. Então, nós vamos pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.